Olá a todos, estamos de volta ao podcast do Dr. Wanderler de Pádua. Em ritmo de férias, trouxemos aqui as belas filhas do Dr. Wanderler como convidadas. Sejam muito bem-vindas, Sofia e Micaela. Obrigada. E Dr. Wanderler, muito bom, meu amigo, que a gente está dando sequência a mais um podcast. É verdade, agora um podcast de férias, né? Um podcast infantil. Exato, maravilha. Eu tenho algumas perguntas para fazer e acho que esse bate-papo vai ser muito interessante, muito interessante. A primeira, qual a idade das duas? Meninas, se apresentem. 6 Hã? ou 7. 7 anos. A Sofia está com 7 e a Micaela está com 11. Minhas princesas. E eu queria saber de vocês duas, como é que tem sido essa crescer com o pai cirurgião plástico? Dr. Wanderler é muito linha dura. Não, minha mãe que briga mais. Ah, é? A mamãe vai ver o podcast. Desculpa. Papai é mole, né? Papai é tranquilo, papai gosta de brincar muito com vocês? Sim. Ele fica de pique-esconde às vezes com a gente. Campeão, né? O que vocês mais gostam de fazer com o pai de vocês? Passear. Passear? E brincar também. Tem algum lugar favorito que vocês gostam mais de passear? Não, gosto de passear pra todos os lugares. Assim. Ainda mais se for com o Rio também, né? Vocês já falaram o que é o Rio? Meu cachorro. Nossa, na verdade. Podíamos fazer um podcast com o Rio também. Ela tipo, Mas é um cachorro, é um demônio da Tasmânia, né, menina? não fale isso dele. Eu queria saber porque a sua profissão ela exige bastante. A formação de um cirurgião plástico são anos. Sim. E às vezes até década, né? Acho que dá até para botar nisso. A formação toda foram 12 anos. 12 de anos. faculdade, de residência, 12 anos. E geralmente você tem que abdicar de muitas situações. Como é que você tem feito para poder conciliar a vida de um bom cirurgião plástico com a vida de um excelente pai? É o seguinte, eu já casei mais velho, né, na verdade. Eu já casei com toda a minha formação feita, terminada. Então, quando eu terminei toda a minha residência, vim para Brasília, conheci minha esposa, né? Fui namorada pouco tempo depois, 2 anos que eu estava aqui. Namoramos em torno de 4 anos e já estamos casados há 17. Então, são 21 anos de relacionamento. Eu voltei para Brasília em 2000. Então, fui bem. E depois que a gente teve filho, aí eu mudei meu horário. A gente prioriza um pouco para participar, para estar junto. Então, tem dias que as cirurgias maiores, tem alguns dias que eu ponho, e sempre na medida do possível eu gosto de levá-las no colégio e buscar, ou vice-versa, eu e a mãe, né? A mãe delas a gente reveza. E final de semana, hoje eu trabalho menos também. Antigamente ainda operava no final de semana, tal. Hoje eu já salvo algumas exceções, que a gente às vezes não tem saída, vem um paciente de fora, tem um tempo curto e tal. Mas o final de semana, acho que hoje foi feito mais para curtir os filhos, a família. As filhas e as esposas, né? A gente tem que passear um pouquinho. O que eu acho engraçado é que além de ser um dos melhores cirurgiões plásticos de Brasília, o senhor ainda assina como RT do hospital da plástica, né? Sim, Então é muita coisa para você fazer. Como é que você dá conta? Você já viu aquilo? Você tem que pegar alguém quando você quiser fazer alguma coisa, você tem que chamar alguém que não tenha tempo. Se você chamar alguém que é desocupado, não vai dar certo. Não faz nada, a gente sempre vai ficar protelando, né? Não, mas dá tempo para tudo, a gente dá tempo para tudo. É só priorizar e fazer. E a gente ainda tem que malhar, né? Ainda tem que malhar, ainda tem que fazer podcast, né? tem que criar conteúdo. É isso. São vários trabalhos, realmente. Verdade, não para. E eu queria saber de vocês, meninas, vocês já fazem planos para o futuro? Já tem alguma carreira que vocês querem seguir? Talvez ser médica mesmo também. é? Sim. Não sei não. Talvez cantora ou médica. Cantor ou Cantora? E veterinária desistiu já? Você gosta Veterinária? tanto de bichinho? Porque Ah. eu gostava. Tem muito bicho, né? Que dá morte na vacina. Ah, você fica com dó, né? E gente, você pode dar vacina que você não tem problema. Ah, Tá porque, certo. gente, é mais corajoso do que Ah, é depende verdade. da pessoa. É verdade. E você, meu amigo, você indica para ela seguir a carreira médica?
Eu não. Como é que eu vou te dizer? Eu não influencio. Eu acho que eu tenho que deixar. Hoje a gente já vive com tanta pressão. As crianças hoje, quase não tem tempo para nada. Se você vê a mochila das meninas que vão para o colégio, é mala, né? Tem que ter rodinha. Elas não dão conta de. Você vai chegar nessa fase. E já é uma vida praticamente estressante, né? Porque tem que fazer uma atividade física, ela faz patins, essa faz balé, aí tem que fazer o inglês, tem que fazer outra atividade, tem que sair, visitar amigos, então a gente não coloca pressão, vamos tentar educar, dar o exemplo, e elas vão seguindo e a gente apoia. Lógico, se quiser fazer, vai ser ótimo, se quiser fazer alguma outra coisa, perfeito. Bom A gente está junto. Bom também. O importante é ser feliz, né? Poxa, a gente tem que tentar diminuir o nível de estresse, né? Acho que o maior mal agora do século, que já foi a depressão antigamente, acho que hoje é a ansiedade. Então, a ansiedade é o medo do futuro, né? Então, o futuro hoje, já meninas da idade da Micaela já tiveram feiras de trabalho para ver escolhas de profissão. Eu falei, não, vamos lá passear, vamos divertir. Conhecer um pouco Escolher, não mais, tem né? 11 anos se você escolher alguma coisa. Eu já acho aos 17, 18 já cruel. Você acertar assim é muito difícil. Então, vamos devagar, vamos passeando, família sempre junto, conversando e fazendo, e elas vão achar o caminho. E esse é um dos grandes diferenciais assim que eu vejo nos dias de hoje, são crianças crescerem num lar bem estruturado, com todo esse carinho, esse amor e essa tranquilidade que os pais passam. Até porque não deve ser fácil crescer nos dias de hoje, com a competição que é, com a violência também que se trata, e a preocupação, como você mesmo disse, meu amigo, sobre essa ansiedade, como é que vai ser o futuro, como são as amizades. Ela e a Sofia Micaela já têm amizade desde De o 8 terceiro ano, né? Faz 8 anos. E a Sofia, desde os dois lá no colégio, lá seguindo no mesmo, já tem amizades antigas, né, Sofia? E as amigas da Micaela meio que adotam a Sofia também. Ah, é? Chamam pra ir, chamam a Sofia a mascotinha delas, né, Sofia? E meninas, me contem um pouco mais como é que tá sendo as férias de vocês. O que estão fazendo, o que estão gostando. A gente tá indo pro shopping, indo em restaurante, dormindo na casa dos avós e amanhã eu vou ver o filme da Barbie com as minhas amigas. Ele tava até falando disso, né? Vocês estão pintando quadro também, né? A gente tá pintando um quadro pra cada um quadro pra um lado da minha irmã e outro pra mim. E fiquei sabendo também que esse quadro tem uma participação especial. Da nossa frente. Pintado a 6 mãos, né? E o que mais vocês têm feito além disso? Ficado em casa também, lendo livro. Lendo livro? Elas Eu compraram também. alguns livros agora, e esse aqui é um Que negócio de demais. mágica, né, Sofia? Você Eu tem não que fiz aprender nenhuma para mágica. fazer pra gente, né? Nossa, mas é interessante colocar, porque hoje em dia, com tanta tecnologia, é difícil as crianças desgrudarem do celular, de um tablet, de computador, para poder abrir um livro de fato, né? Como a gente se via antigamente. Qual que é o Diário, De um banana. Diário de um Banana, né? É um best-seller, inclusive. Ela já tá com a coleção ali, já tá bem adiantada. E esse hábito de leitura, você pegou dos seus pais, surgiu naturalmente? É porque quando eu acho que eu tava no 4º ano, tem lá uma biblioteca na minha escola, né? Aí, às vezes, ia com as minhas amigas, a gente ia pegar alguns livros lá. Aí eu comecei a ler alguns livros e agora eu tô comprando alguns pra ler em casa. Você acha que faz diferença, meu amigo? Porque hoje em dia os pais querem inserir cada vez mais os filhos na tecnologia, mas o livro seria um retrocesso? De jeito nenhum. Você gosta mais do Kindle ou do livro? Eu gosto mais do livro. Eu também não gosto Gosto do das Kindle, eu antigas. gosto da folha, né? É, o cheiro que o livro Mas é novo. Eu gostoso gosto colecionar, muito de cheiro de conversar um livro pouco a também. respeito. Eu fico um pouco agoniado, eu não consigo ficar lendo em tela muita coisa, eu preciso da folha. Mas sim, até que os avós, né? Meu pai lia bastante. Meu pai tinha uma biblioteca de mais de 2.000 volumes. Ele leu praticamente todos. Coleções de escritores antigos, Machado de Assis, ele tinha vários, Jorge Amado. E gostava muito de ler. Ele lia 2, 3 livros. Toda noite estava lá no quarto dele, ele repetia. Não sei como é que ele conseguia ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu misturo um pouco as ideias, eu não dou conta disso ainda não. Mas os avós maternos também, o avô Rodolfo, né, que é médico também, por isso que ela está falando, ele lê bastante também. Sempre está com um livro novo, sempre lendo. E a Sofia, né, está alfabetizando agora, já está indo no caminho, né, Sofia?
Ontem mesmo ela ficou me pedindo um livro lá quando a gente foi no cinema lá na livraria, mas como ela já ganhou um negócio lá de mágica e ainda não fez, na hora que ela fizer a mágica a gente voltar. De quando elas chegarem na idade, com seus 15, 16 anos, quando já tiverem um pouco mais de percepção sobre a vida, Jesus, que livro você indicaria para elas? Você fala, minhas filhas, esse livro acho que vocês têm que ler. Vai ser uma mudança de vida. Olha, tem um livro que eu gosto muito, que é Médico de Homens e de Almas, que é de Lucano, né? O livro de São Lucas, que foi um dos apóstolos que não conheceu Jesus pessoalmente. Eu acho aquele livro, para mim, é um dos meus livros favoritos. Porque aquilo ali tem um pouco de tudo que eu gosto. Religião, história, com história verídica. Então eu não sou muito de ficar lendo romance, eu gosto mais de biografias, histórias, alguma coisa relacionada do gênero. Eu acho que seria mais ou menos um desses, esse daí. Essa foi uma grande curiosidade que eu tive, porque quando a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais com o Dr. Wandler, eu descobri que realmente você não só gosta, você se aprofunda muito nesses assuntos. Não, muito não, mas gosto, né? Mais de religião. Alguns livros de história, alguns livros de Jesus que falaram lá, o Zelota, tem aquele daquele correspondente, o Rodrigo Álvares, ou Álvares, como eles falam, ele escreveu 2 livros dele, bacana. Livro de Nossa Senhora da Aparecida, porque a gente tem uma réplica aqui no Rio de Janeiro, né? Mas assim, não é falar que eu sou carola, eu sou muito pelo contrário, acho que eu estou em falta, inclusive, de ir mais à igreja ou essas coisas, mas é um assunto que interessa, né? A teologia é uma coisa bacana, interessante. E sobre as meninas? Vocês têm a política de já ensinar algo sobre religião ou esperar elas decidirem quando chegar no tempo? Não, a Micaela já fez a primeira comunhão, a Sofia também. A gente pegou uma época... Não, a Sofia também acompanha na missa, desculpa, você vai fazer. O que acontece é que a pandemia pegou, a gente deu um hiato, né? Uns 2 anos que a gente não podia ir em nada, que a gente ainda tinha um hábito de vez em quando, mas é uma falta. Apesar de não frequentar tanto, mas a gente tenta, como é que eu falo, elevar um pouco a espiritualidade, né? Tem uma vida em Cristo, né? Porque existem várias pessoas que depois que saem da missa esquecem o que foi vivido. Não, mas a gente está em falta com missa, né, meninas? A gente foi poucas vezes, tem que ir. Eu brinco, falo que era meio órfão, que a gente tinha um padre que era amigo. Ele benzeu minha clínica quando eu abri, que era o padre Abidon. Ele fez meu noivado, fez meu casamento e o batizado da Micaela. Já na época da Sofia ele já tinha mudado de paróquia, já tinha ido para outra cidade. Mas eu tenho padres também que são pacientes, que são meus amigos, mas é interessante. Mas eu deixo também um pouco mais tranquilo. O próprio colégio também já dá um direcionamento, assim, mas eu falo mais a respeito de respeito e tudo, e não direciona para uma religião apenas, né? Tem que respeitar as outras. Hoje falam que o budismo é a 2ª religião, né, do Brasil. Eu não sabia nem que você podia ter mais de uma. Tem uma vertente, uma filosofia religiosa que tem crescido muito, que é a Seishonoe, que é o cristianismo com shintoísmo e budismo, parece. Olha, são religiões bem antigas, algumas delas mais antigas que o catolicismo, mas isso é bem interessante, essa parte que eu falo assim, você não ter a mente fechada para uma coisa só e ler um pouquinho a respeito de tudo, né? Aí elas vão escolher o caminho delas mais para frente. É como eu falo, não vai ser na religião que a gente vai colocar pressão, já que não coloca no restante. Né? A gente tenta dar o exemplo e seguir. Certo, meninas? Vocês já foram na clínica do papai? Já, várias vezes. Vocês gostam de lá? Sim. Maravilha. E Nós quando somos hoje, né? Verdade. Antes de vir para cá. Vocês estão ansiosos para poder ir para o centro cirúrgico, papai? Sim. nunca foram, né? Não, no Hospital da Plástica, lá na clínica, nos hospitais, elas já foram comigo da alta já, né? Ah, é? Me auxiliam, entregam a receita, não é verdade? As duas. Conhecem lá as enfermeiras, tudo. Tem uma equipe, eles falam, são minhas auxiliares. Maravilha, excelente. E eu queria também, hoje a gente vê que existem cada vez profissões ficando mais desafiadoras. E vocês vão escolher com o tempo de vocês, certinho qual o caminho que vocês querem seguir, mas vocês têm um exemplo fantástico de, além de um ser humano incrível, um cirurgião plástico nota 1000. Eu queria, esse é um dos grandes propósitos, que a gente falasse para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o pai de vocês? Complicou. Se vocês pudessem falar com uma palavra, ou até uma frase, que resume o pai de vocês?
Que ele é muito legal, ele é muito fofinho também. É. Fofinho de gordinho? Não, fofinho de fofinho. Tá certo. E ele também é muito engraçado. E eu tenho orgulho dele. Vocês consideram que o pai de vocês é um amigo, um parceiro? Sim. Melhor amigo. Olha, melhor amigo. Rapaz, são meus tesouros. Elas foram, agora a gente fala um negócio de profissão, que é interessante, cortando, porque o mês de julho para mim é um mês que eu trabalho bastante, eu não posso estar presente sempre. Elas foram com a mãe, com a Carol, e a prima, como é que chama? SESI Lab, e tiveram algumas profissões que realmente eu nunca nem ouvi falar, que elas fazem. Como é que, pode explicar um pouquinho pra nós? A gente fez lá um jogo assim, um teste que era tipo medir a sua personalidade, não sei, perguntava, você gosta de, sei lá, música, sei lá o quê? Aí no final dava uma profissão pra você. O meu saiu design de, sei lá, não lembro, era design de alguma coisa. E. De quê? Organizar, né? Era uma coisa de organizar conteúdo digital. A minha mãe, nossa, esqueci da mamãe. Ela também fez. Foi uma coisa. E Sofia, você fez também? Lembrei, alguma coisa de curar memórias. Nossa, São, específico, o que eles falaram lá? Que 85% 85% das profissões no futuro não vai ter mais. serão novas profissões, né? Não que essas não vão ter mais, terão novas profissões. Então, como é que eu falo? Como é que a gente vai orientar com essas coisas? A tecnologia hoje em alta, né, cresce bastante. Você falar TI hoje só é uma coisa muito abrangente também, né? E antigamente, o que a gente via bastante é, pô, faça uma faculdade, faça esse curso, direcione para a parte acadêmica. Hoje em dia a gente vê pessoas que inclusive não têm nenhuma formação, são milionários. Eu sou os TikTokers, né? Função. Que bom que vocês não falaram TikTok. A gente tenta evitar um pouquinho também, né? Menos um pouco. Tem o Instagram, conta fechada. Mas, por exemplo, tem gente que faz odonto e que termina mexendo com marketing digital. Eu cheguei a fazer arquitetura, um semestre de arquitetura, mas antes queria fazer fisioterapia, fiz odonto até o último semestre e não sei o que somos nós. Tá vendo? Apresentador de podcast. É mais uma essa, né? Quer dizer, mais uma, né? Para colocar na conta. Perfeito, pessoal. Eu gostei muito da participação de vocês. Vocês foram incríveis, vocês são lindas. Obrigada. E dá pra ver o amor e a admiração que vocês sentem pelo pai de vocês. Muito obrigado pela participação. Espero vê-las aqui mais vezes. E Vamos mandar um recado para quem? Tem Olhar uma pra pessoa lá? especial, né? Pra Quem que é o chamar. próximo que nós vamos chamar? A minha irmã. Isso, eu vim aqui com minhas princesas, mas está faltando a rainha, né? Sim. Aí. A rainha do lar. Tem Você que ter a tem que rainha junto com as vir. princesas. Esperamos, Certo, Sofia? Esperamos. Gente, obrigado, Lucas. Como sempre, você agora vai tomar o lugar do Márcio Garcia naqueles programas infantis da Globo. Maravilha, é sempre um prazer e fica muito mais fácil com pessoas tão incríveis quanto vocês três. Que família linda vocês têm, parabéns. São poucas pessoas que conseguem ter uma relação tão fantástica. E vocês têm, além de um pai, um grande amigo, acredito eu. Obrigado. E uma mãe, né? E uma mãe Uma fantástica. mãe fantástica, só com vergonha de vir aqui, né? A gente precisa conhecer mais a mamãe, né? A gente vai conseguir, né, Sofia? Sim. Né, Micaela? E traz o Rio junto. Muito obrigado a todos e fiquem atentos que já será o nosso próximo podcast. E coloquem aqui embaixo se tem algum tema que vocês gostariam que a gente realizasse aqui especialmente para vocês. Muito obrigado.